Olá, tudo bem? Olá, Boa tarde. como é que... Estou bem, e tu? Também, um bocadinho de calor, mas, Pois, mas hoje está-se está. bem. Hoje teve um bom dia, teve um ótimo dia. Ahm, boa, ainda bem que estás bem. Seja bem-vinda a este palco aberto, da Tribo de Palco. Ahm, E obrigada pelo convite. claro, claro, obrigado por teres vindo. Ahm, Estamos muito contentes de ter aqui para falar aos nossos associados e aos nossos seguidores, um, um bocadinho sobre o teu percurso e, e depois falarmos um bocadinho mais sobre a tribo e esta altura de quarentena. Um, Primeiro de tudo, nós soubemos que em pequena tu contavas histórias às tuas bonecas. Foi assim que esta tua paixão pelas artes de contar histórias e artes performativas, que tudo começou. Que Foi aí. engraçado. Vocês estão bem informados, hã? Ah, Sim, é verdade, é verdade. Desde que eu me lembro, não é? Ainda não sabia escrever, ainda não sabia ler, contava histórias às bonecas. Sim, às bonecas e aos e bonecos, aos e aos bonecos. ursos. Aham, Inventava, espetacular. inventava histórias, sim, sim, sim. Foi através disso que eu comecei a criar histórias. Mas continua que eu já sei que isto vem em seguimento, se calhar, da tua Pronto, e há um pergunta. bocadinho depois a seguir ia-te perguntar que tu começaste o teu percurso muito cedo, ahm, com 17 anos, ia-te perguntar um bocadinho o que é, qual é que é a altura em que tu decides é isto que eu quero seguir e depois de teres decidido isso, começas a pôr isso em prática. Se souberes. É assim, sempre foi muito intuitivo, como eu te estava a dizer. Desde o brincar com as bonecas e construir histórias no quarto e montar, digamos, teatros no fundo, Uhum. daí até aos 6 anos ir para a escola e começar a saber escrever e a saber ler. Um, Tomei o gosto de ler em voz alta. Isto pode parecer um bocadinho clichê, mas a verdade é essa. Ler em voz alta sempre foi uma das coisas que eu mais gostei, Uhum. mesmo depois no ciclo, daí a querer comunicar e contar histórias e perceber que há uma profissão em que tu podes contar histórias, viver a vida de outras pessoas. Daí ao teatro foi um passo. Eu acabei o nono ano e comecei a estudar no 10º ano, equivalente ao 11º e 12º, uma escola de teatro, onde me formei. Portanto, isto veio tudo um bocadinho desde pequenina, contar Pequenina. histórias, gostar de falar, estar com as pessoas, inventar cenários. Daí a uma professora de português no nono ano ter-me dito que achava que eu devia seguir teatro. E eu assim fiz, comecei a estudar teatro com 16 anos e com 17 anos, dos 17 para os 18, estreiei-me numa companhia profissional. Portanto, de lá para cá já parece que foi ontem, mas já não foi, já foi quase há 30 anos. Pois, às vezes é importante se calhar ouvir de outra pessoa que é uma boa ideia seguir um certo caminho, um, porque nos dá um bocadinho de força à nossa voz interior. Um, Sim, sim, sim. Portanto, então, como estavas a dizer, tu foste estudar teatro no 10º ano, depois tens a tua formação académica depois disso, és lançada logo para o mundo profissional Para ou as vais. tábuas. Fui lançada logo para as tábuas, com 17, 18 anos, a verdade é essa. É essa. Acabei o meu curso, a minha formação, tive o privilégio de poder fazer um estágio em Inglaterra, no Wakefield College. Vivi há algum tempo, um curto espaço de tempo, em Yorkshire, o que me deu também a possibilidade de conhecer a cultura inglesa e a cultura teatral também. Na altura podia ter tido a hipótese de continuar os meus estudos lá, não continuei por alguns motivos familiares. Uhum. E também por opção. Gosto muito de Inglaterra, gosto muito de Londres para visitar.
mas não é propriamente aquela cidade da Europa que eu possa dizer é ali que eu quero viver, porque tem a ver com o clima, tem a ver com a luz, embora a cultura teatral seja, como tu Enorme. sabes, Sim. uma cidade e um país maravilhoso. Portanto, estagiei lá e, entretanto, fui escolhida para fazer um espetáculo profissional numa companhia e fui ficando por lá. Portanto, fiz mais de 6 ou 7 espetáculos profissionais nessa companhia, que te posso dizer que é o equivalente a alguns anos. Portanto, há 20 anos atrás faziam-se carreiras de 2 e 3 meses com um espetáculo, contrariamente aos dias de hoje, infelizmente. Portanto, continuei há alguns anos com essa companhia, fui fazendo também alguns espetáculos com outras, e outras eu quando digo isto, e é bom que as pessoas também saibam, essencialmente grande parte da minha vida teatral passou-se e tem-se vindo a passar também no Porto. Portanto, e ainda hoje, infelizmente com esta paragem, interrompi um processo de uma estreia. Estávamos a 2 semanas de estrear um espetáculo. Portanto, foi tudo um bocadinho sequente, foi sempre sequente. Posso dizer que felizmente nunca estive mais de 6 meses fora da profissão. Enquanto atriz, enquanto produtora, enquanto locutora e quando falo em atriz, não só em teatro, não é? Sim. Como tu sabes. Sim. Portanto, queria-te fazer uma pergunta no seguimento, estavas a dizer qual é que é a cidade europeia que escolhias viver se não fosse Lisboa e não é Londres, como já tínhamos dito. Qual é que é então a que tu eleges? Se me dissesse qual é a cidade que eu gostava de viver, Barcelona. Barcelona. Barcelona é supostamente a cidade, uma das cidades que eu mais gosto. E é engraçado, porque há outra que começa por B, que é Berlim. Embora Berlim, em termos de clima, seja Também. muito diferente de Barcelona. Uhum. Mas Barcelona tem clima, tem luz, tem sol, tem mar. Mas infelizmente, como algumas pessoas sabem, não quer dizer que não, mas nunca foram muito abertos a artistas estrangeiros, digamos Uhum. assim. Já que com artistas madrilenos não abrem muitas portas, Uhum. portanto, europeus é muito difícil, é muito difícil. É difícil. Temos aqui uma pergunta que está a ser feita pelo Eduardo Roças, que pergunta como é que é seres atriz no Porto. Ser atriz no Porto é como ser em Portugal. A diferença não é nenhuma, desde que tenho trabalho e me identifico com o projeto, Porto ou Algarve ou Bragança, é estranha essa pergunta, mas eu entendo. É igual, para mim é igual. Ok. É Boa. exatamente igual. Boa. E de todos os Não trabalhos... sei se ele entendeu, se quer reformular a pergunta, não? Deixa eu ver. Ele mandou aqui pela aplicação mesmo das perguntas. Deixa eu ver. Podes ler. Não, foi só isso mesmo que ele mandou, como é ser atriz no Porto. Pronto, se quiser reformular, manda. E se mandar, Ok. já voltamos. Ia-te perguntar se dos trabalhos todos, dos variedíssimos trabalhos que já fizeste, tens alguma história assim engraçada ou caricata que queiras contar que te tenha marcado, por qualquer razão. Vou ter que pensar um bocadinho sobre isso, não refleti muito sobre isso logo no início. Deixa-me pensar, vamos conversando e vamos fluindo. Boa. Portanto, são 27 anos de teatro, como deves imaginar, todas as histórias e todos os processos são interessantes e cada um deles tem uma história, mas se calhar gostava de pensar um bocadinho mais sobre isso e refletir sobre isso. Tenho algumas histórias que possivelmente não são muito felizes nem muito alegres durante o processo de trabalho, portanto deixa-me pensar numa engraçada. Está bem. Portanto, um bocadinho nesse seguimento, ia-te perguntar, como é que, portanto, fala-se muito que em teatro, no fim da produção, forma-se um género de uma família entre todos os que colaboram na experiência, porque estão tanto tempo e num tempo tão prolongado no mesmo espaço, juntos, a conviver.
Achas que isso se reflete um bocadinho também em televisão, especialmente nas novelas, como é um... Eu não sei, eu acho que eu vou ser muito sincera e muito direta. É assim, em relação à família, os grupos de trabalho, nem toda a gente tem, como é que eu ia dizer? Vou reformular. Uhum. Desculpa, estão-me aqui a distrair. Não te preocupes. Estavam-me a chamar, mas dá-me só aqui um minutinho. Sim, sim, sim. Vou tentar fechar aqui, peço desculpa. Já está, ok. Então assim já não se ouve. Ok. Mediante o processo e mediante o processo, seja ele teatral, seja ele em televisão, seja ele em cinema, eu não sei se entendi muito bem. O que tu queres dizer é, se levamos amigos depois do trabalho? Sim, se achas que o trabalho é um sítio onde também encontras conforto e um género de uma casa fora de casa. Portanto, há sempre a família Assim, sem dúvida e é interessante o que estás a dizer, sem dúvida que é uma casa fora de casa, não é? Porque seja em televisão, rádio, cinema, teatro, há sempre o processo tem sempre uma duração, não é? São sempre muitas horas que passamos com as pessoas, em que nos conhecemos melhor e que temos esse tempo. Ou não, às vezes o processo pode ser tão curto ou tão, em termos de horário, tão intenso. complicado, Sim. que as pessoas pouco tempo têm para privar. Em relação a mim, posso dizer que tenho amigos há mais de 25 anos que os conheci no teatro e ainda hoje são meus amigos. Não sou propriamente a pessoa que tem mais amigos dentro da área, Uhum. porque tenho grande parte dos meus amigos são fora da minha área, Uhum. mas posso dizer, alguns amigos dentro da área do teatro, principalmente, da televisão também, em que fui construindo relações e fui mantendo essas amizades e essas amizades hoje em dia permanecem. Mas o que eu digo e o que eu penso não quer dizer que seja para toda a gente. Claro, claro. Há pessoas que podem não se identificar com uma afinidade, chegam ao trabalho, trabalham, vão-se embora, etc. Mas tenho bastantes amigos dentro da área do teatro e da televisão também. Boa, boa. E agora, também nessa ideia um bocadinho de família e casa, e voltando à ideia de Porto e Lisboa, um, E Algarve e e Algarve e Alentejo, Alentejo. porque eu vou já direto assim, eu tenho família em Lisboa, tenho família no Alentejo, tenho família no Porto, tenho família no Norte, portanto, para mim Portugal é uma rua, É uma ou rua. seja, eu se tiver que ir almoçar a Évora, eu saio de casa às 7 da manhã e vou almoçar a Évora e à noite estou em Lisboa ou estou noutro Certo, sítio. certo. Portugal é um país muito pequenino. Pois é. É verdade, é A verdade. todos os níveis, a todos os níveis. Mas pronto, então, e em relação a isso, de estar sempre em movimento, achas que essa agitação, gostas dessa agitação na tua vida e de movimentar-te? Não é agitação, como eu te estava a dizer, eu tenho família espalhada, graças a Deus e felizmente, tenho uma grande família espalhada pelo país, isso eu nasci a conhecer a família no Alentejo, passar as férias no Algarve, em Lisboa temporadas, mas isso é uma questão pessoal e emocional. Em termos de trabalho, tenho de residência nas várias cidades, portanto, se me identificar com o projeto, é lá onde eu estou. Onde está, certo, boa, boa. E tu também, já tínhamos falado, tu criaste recentemente o projeto Abarca, em conjunto com o Centro Educativo do Eu Teatro. não criei. Criares, não. Eles criaram e tu Eu estás a colaborar. certo. Faço parte de um projeto, sim. Certo. Com o Centro Educativo do Teatro Queres de falar um Belém. bocadinho sobre ela? Sim, um bocadinho, e como é que se está a adaptar também a este mundo virtual. Assim, o projeto Abarca é criado pelo Centro Educativo do Teatro do Milhão. Uhum. Portanto, em que reúne alguns atores profissionais que são chamados criadores que desenvolvem alguns projetos em algumas escolas públicas e com alguns agrupamentos. Nomeadamente, o projeto é desenvolvido com os professores de português. Tendo em conta que eu de vez em quando faço visitas às escolas, trabalho com os professores de português, faço munição de exercícios
grande parte deles tem a ver com o teatro e porque os professores de português, porque nada melhor que o teatro para ajudar à comunicação do que é a nossa língua materna, digamos. Em relação a esta adaptação, foi uma adaptação de 2 ou 3 semanas, em comunicação e em simbiose com todos os criadores, em que fizemos propostas e estamos a trabalhar ao ou seja, o projeto mantém-se e foi adaptado a ser feito através de casa, no fundo, não é? Uhum. Um bocadinho como tudo. Um, Sim. Achas que tens algum ou experiências que tiveste ou coisas que tenhas também sido exposta a que aches que estão a lidar com esta situação bem em termos de irmos para o computador e para o telefone e de estarmos em casa e continuarmos ativos? Sim. Assim, tendo em conta que eu já tenho alguma experiência em termos de produção, tendo em conta que já estou, digamos, bastante habituada a trabalhar a partir de casa, porque os atores trabalham muito em casa. Os atores vão para o teatro, ou vão para a televisão, ou vão para o cinema, depois de um processo também de trabalho dentro de casa. Para mim não é uma novidade ter que trabalhar em casa. Não é. Okay. Portanto, a minha adaptação neste momento e nestes últimos 2 meses teve muito a ver com os horários, mas não me foi difícil adaptar à questão de ter que estar em casa a trabalhar, a gravar poemas para bibliotecas virtuais, por exemplo, a ter que fazer self-tapes, sempre que o meu agente me pede para fazer dentro das minhas possibilidades, fazê-las em casa, com o material que eu tenho em casa. Portanto, neste mundo virtual que cada vez mais, e eu acho que isso vai acontecer, dentro da nossa área, nomeadamente, não foi difícil adaptar-me. Foi muito difícil adaptar-me à questão mais, digamos, do teatro. O teatro parou a 2 semanas de estreia, no meio de um processo. É muito complicado não estar com as pessoas, não estar com o grupo. Às vezes mais do que tocar, o estar, o olhar. Isso é um processo complicado, porque é extremamente difícil tu poderes apresentar um espetáculo a partir de casa. Não quer dizer que Claro. seja impossível ou difícil, porque temos visto nos últimos tempos, não é? Colegas nossos a trabalharem a partir de casa com algum sucesso. A falta de contacto com o público, o imediato em si, não é de fácil adaptação e para mim é impossível. Claro. Não é? No entanto, adapto-me à questão de ter que trabalhar através da multimédia, através do digital, etc. Mas a sala e o calor do público, isso não há nada que substitua. Claro. E mais, também te vou dizer uma coisa, que é o seguinte, isso também eu acho que é e foi também um bocadinho estranho para mim no início. A minha intervenção, falando agora no projeto, no Abarca, a minha intervenção em sala de aula com os professores e com os alunos, não estar com eles, não tocar, não sentir o cheiro e a respiração, também é difícil. O contacto humano, não há nada que o substitua. E a linguagem corporal que nós não conseguimos analisar através do computador. Exatamente. E eu que falo com os braços e levanto. Claro. Refuso. Claro. Estamos confinados aqui. Eu estou a falar contigo, por acaso estou numa cadeira giratória. Eu também. Se calhar não devia estar. Eu também estou, deste ataque. Estamos os dois mal. Portanto, e um bocadinho que estavas a falar, os poemas leres e para as bibliotecas virtuais, ia-te perguntar se, para além da arte de representação e da paixão que tens pela arte de representação, se tens interesses pelos quais não sejas conhecida, não sejam conhecidos. Eu estava aqui a ler uma pergunta, estava a ler metade de uma pergunta, portanto, volta um bocadinho atrás, peço desculpa. Tá bem. Eu estava aqui...
Mas se calhar vamos a esta pergunta e depois voltamos Eu não consigo à ler minha. o início, eu não consigo ler o início. Como é que pensas que será o futuro dos espetáculos no que se relaciona com o público? Que pensas das medidas do governo para as salas de espetáculos? Oh. É assim, neste momento, o que pensas das medidas do governo para as salas de espetáculo? Neste momento, não penso muito positivo. O que penso que será o futuro, já sou mais positiva. Porque há aqui uma questão, e eu no outro dia estava a debater isso, que é o seguinte: numa sala de 200 lugares, chegarmos à conclusão que vão estar 50 pessoas espalhadas, é muito ingrato. Mas eu sou muito positiva em relação a tudo e tento dentro do meu limite, ter sempre um sentido positivo. Se estas medidas forem provisórias, que eu acredito que o serão até acontecer e existir a vacina, vamos todos fazer um esforço, vamos todos tentar cuidar de nós e dos outros. Em relação ao futuro, eu quero acreditar que tudo vai voltar à normalidade das pessoas poderem marcar um bilhete ou reservar um bilhete e estarem lado a lado. Estou muito expectante naquilo que vai acontecer. Eu própria estava, como te estava a dizer, a 2 semanas de uma estreia e ainda não sei o que é que vai acontecer, porque a sala, estamos a falar de uma sala com mais de 300 lugares, que se tiver um terço da audiência, ou neste caso da lotação, eu quero acreditar que a carreira do espetáculo vai estar mais tempo para possibilitar que toda a gente veja o espetáculo. Claro. Agora, há aquela interna questão que é, poucos são ou raros são os espetáculos em Portugal, para além da música, às vezes, etc., que têm a lotação esgotada. Portanto, também não tem que ter uma lotação de 10 pessoas espalhadas por uma sala, porque o silêncio, à partida, é o vazio de uma sala, não é? Mas eu quero acreditar que no futuro as medidas vão ser alteradas. E com certeza vão ser alteradas. As medidas que estão a acontecer ou melhor, que vão acontecer só estando lá. Eu já fiz espetáculos há 15 anos atrás, numa sala de 400 lugares, fiz para 10. E já fiz espetáculos numa sala de 300 lugares, com lotação esgotada de terça a domingo. E tanto para 10 como para 300 diariamente, o trabalho do ator é ter o mesmo brio e fazer exatamente igual como se tivesse a lotação. Porque uma pessoa pode equivaler a 300 pessoas. Claro. Mas isso é uma escola um bocadinho antiga e com certeza é um bocadinho polémico e acredito que há muitas pessoas que não concordam, ou se não concordarem, concordo eu. Claro, mas tem que ser, quer dizer, é uma profissão, tem que estar ao melhor todos os dias, independentemente de quantas pessoas vão assistir. Exatamente. É assim, eu estou muito expectante naquilo que vai acontecer e principalmente da parte do público. Estou bastante expectante naquilo que vai acontecer. 2 semanas antes desta nossa estreia, nós já tínhamos grande parte da lotação esgotada em 8 dias. Quero acreditar que essas pessoas vão voltar e que a carreira vai ser distribuída mais tempo, ou seja, terá uma duração mais longa. Portanto, é isso que eu quero acreditar. Eu só posso acreditar nisto porque faz parte. Se eu não acreditar nisto, o que é que eu vou fazer? Claro, não é? tem que ter sempre uma visão em grande, é o que é preciso. E tu, agora, como tu sabes, a Tribo de Palco é uma associação juvenil, temos pouco menos de um ano, vamos fazer agora em junho 1 ano, e fizemos... Fazem um ano no meu mês de aniversário. Qual é o dia exato? Não consigo dizer o dia exato. Porque nós começamos, a associação forma-se e depois nós vamos começar o nosso primeiro workshop, que é o workshop de produção teatral. Começamos em outubro. Sim. E
que essencialmente consiste de um processo de raiz de criar uma produção teatral, incluindo um processo de casting, audições para os Uhum, uhum. 32 alunos que iriam fazer e que vão voltar a fazer agora no próximo outubro a produção teatral. Ia-te perguntar, porque as audições e os castings são algo misteriosos para atores jovens, quer dizer, é uma coisa que se sabe o que é ao fazer. Ia-te perguntar se tens sugestões para encontrar oportunidades destas, castings ou audições, e dicas de como ter sucesso. Hum. É assim, como ter sucesso, eu acho que é em qualquer profissão. É ser persistente, ou seja, não desistir, não é? E trabalhar. Trabalhar muito, como em qualquer profissão. A questão de um casting e de uma audição pode ser a mesma coisa num todo, como pode não ser, não é? Eu acho que fundamentalmente a questão é esta: é querer trabalhar, ser persistente, porque como em qualquer profissão há sempre nãos, há sempre dificuldades, há sempre vontade de desistir, às vezes no primeiro impasse ou na primeira dificuldade. Quando nós queremos muito alguma coisa, nós não desistimos nem à 10ª vez. Portanto, se for realmente aquilo que os jovens quiserem, neste caso eles têm que trabalhar, têm que querer e trabalhar na nossa área é trabalhar quase diariamente, se não diariamente. Uhum. Ler, informar, ou seja, não desistir e ser persistente e gostar. Porque nós, quando gostamos muito, muito de alguma coisa, nós não Não desistimos. desistimos. Tem que ser. Agora, há aqui também outras questões mais práticas e questões mais técnicas, digamos assim. Vamos supor que um ator ou uma atriz em ascensão ou que esteja a estudar gostava tem um timbrezinho que dá para trabalhar o canto, mas acha que não sabe cantar. Tudo isso forma-se, não é? Portanto, há que aprender, há que se reunir de bons professores, há que melhorar o que é, no fundo, aquilo que se pode chamar no futuro talento. Uhum. Porque há muitas pessoas que nascem com talento, não trabalham muito, E perdem o talento. hum, às vezes ficam pelo caminho, digamos assim, e há pessoas que não têm um talento tão grande, mas que trabalham tanto, desde a parte do movimento, desde a parte física, desde a parte da voz, desde o canto, desde a leitura, tudo em si, não é? Que é o trabalho do ator. E, e às vezes as pessoas que trabalham mais são aquelas pessoas que passam à frente de quem Uhum. tem talento, digamos Certo. assim. É um investimento. É um É um investimento, sim. investimento em termos de E a tempo. formação, acima de tudo, a formação é o melhor investimento que tanto os jovens como os atores profissionais podem e devem fazer sempre que puderem. A reciclagem na profissão, a renovação, os workshops, é uma constante aprendizagem, digamos. Uhum. Temos aqui a Ana Paula a perguntar, em relação ao projeto à barca, está a perguntar se é uma maneira de chegarem à comunidade e de estimular os jovens. O projeto à barca trabalha com vários agrupamentos públicos. Nós, atores criadores, somos dirigidos para os professores, Ok. nomeadamente desenvolver propostas e munição de exercício aos professores de português, para eles poderem desenvolver com os alunos. Nós estamos a falar num universo de 20.000, 19.000 alunos Uhum. de escolas públicas e de agrupamentos. Portanto, o nosso trabalho enquanto atores criadores é trabalhar diretamente com os professores para eles poderem trabalhar com estes alunos. Ok. Embora de vez em quando podemos estar com os alunos em sala de aula, etc., mas o nosso trabalho dentro do projeto à barca é trabalhar com os professores de português. Ok. Mas sim, claro, isto atinge o universo das crianças e dos adolescentes. Uhum.
Um, e até agora vamos voltar atrás e será que já chegaste à história engraçada ou caricata? Hum, Mais ou menos. não, Não. mais ou menos. Está bem. Ok. E então agora, pô, um desafio, não é um desafio, é se não quiseres fazer, não fazes. Mas só que se te consegues improvisar, ou criar algo, ou então deixares um género de um TPC, um trabalho, aos tribalistas para eles pesquisarem e fazerem ah, qualquer coisa que tu achas que vai ter depois um impacto positivo. Ah, Nesta altura e que estamos em casa, não é? E espero que acima de tudo se protejam e cuidem de forma a manterem-se em casa o máximo de tempo que conseguirem. Para os jovens eu vou lançar um desafio. Gravarem um poema e ouvirem-se. Um poema, um poema, um poema à escolha. E ouvirem-se. Normalmente, a primeira reação, se é que ainda não o fizeram, a primeira reação é ai, não gosto, que horror, não gosto nada de mentir, não gosto, não gosto. Portanto, isso é um trabalho que podem desenvolver para no futuro ter mais impacto. Ou seja, um ator que não gosta de se ver, um ator que não gosta de se ouvir, como é que vai representar perante uma plateia? Portanto, eu acho que pode partir do princípio, não sei se achas interessante esta ideia, acho, é. se achas interessante esta ideia, gravarem com isto, gravarem para o telemóvel e ouvirem-se. E Uhum. ouvirem-se. Isto é um exercício que ajuda a educar o ouvido, ajuda a começar a ouvir a própria voz e a modificar. Porque a nossa voz tem, não é? Tem as Claro, nuances que nós quisermos que tenha. Acho que é interessante, acho que é acho interessante. interessantíssimo. Acho que é. Neste momento, mais do que o movimento, não é? Uhum. Mais do que. Portanto, acho que é um exercício interessante. Não sei, diz-me tu, o que é que te parece? Eu acho excelente, até estou aqui já, eu escrevi aqui no meu livrinho para eu ir fazer, quer dizer, eu tenho vindo a fazer também em trabalhos para a escola, Poemas, há milhares de poemas, até tu milhares de poemas. próprio podes lançar Claro, esse desafio, se é difícil, se não é difícil, mas tem que ser um poema, não uma música, um poema. Eu acho que uhum. um poema Acho que é um sim. bocadinho difícil. É É difícil, difícil. mas envolve a pesquisa do poema, um poema que Sim, interesse. sim, sim. Ah, E a e primeira reação é ai, que horror, não sou eu, não gosto, não gosto, não quero, não quero. E repetir, fazer e ouvir, criar imagens mentais para depois poder, quem sabe, se vocês depois não podem utilizar isso em alguma claro, situação. claro, e trazer aquilo de volta, aquilo que tu dizes do trabalho. Uma grande Sim, parte do trabalho do ator é dentro de casa e é um trabalho do sim, ator sim, com ele próprio, ou com ela própria. Um, Portanto, sim, acho sim. isso, acho muito interessante. Acho que, Porque tu sabes, e eu trabalho às vezes com bastante jovens, hum, as primeiras reações são ai, que horror! Não, não sou eu, não gosto. Ai, não, a minha voz, a não, minha não é a minha voz, voz. É o primeiro impacto. Mas a verdade é que quando gravamos e ouvimos-nos, é realmente a nossa voz. é isso. É o que toda a gente ouve isto. Não só nós é É, que não ouvimos é isso, no dia a dia. é isso. É Um, isso. É isso. Ok. Um, Acho isso espetacular. Acho que estou mesmo contente. Um, Pronto, acho que ficamos por aqui. Acho que foi uma excelente conversa que tivemos agora aqui esta tarde. Obrigada, obrigada. Claro, E um beijinho, eu vou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, e mando um grande beijinho, mando um grande beijinho, mando um grande beijinho. Hugo, Gota, Anjos. é. Ela, Temos aqui uma pergunta. Fator F, beijinho. Já vamos recomeçar as gravações. Boa, boa.
Olha, está aqui a Ana Paula a mandar-nos atrás a dizer que o Eduardo fez mais uma pergunta. Acho que ainda tens tempo, não tens? Mais 5 minutos. Eu tenho tempo. Ótimo, ótimo. Eu não sei que geração. São 7h05. Ok, O Eduardo, primeiro já tinha dito que a pergunta do Porto tinha ficado respondida há bocado. Um, e sim. agora faz uma pergunta. A linguagem do cinema é distinta da linguagem do teatro. Em Portugal faz sentido a formação especializada? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Não, ele faz. A linguagem do cinema é distinta da linguagem do teatro, vírgula, em Portugal, Sim, vírgula, claro. faz sentido a formação especializada. E é a pergunta. Mas estamos a falar na linguagem do cinema enquanto técnica ou enquanto artística? Eu suponho que seja técnica, Eduardo. Consegues escrever aí, mas eu suponho que seja. Como é óbvio, tecnicamente, os realizadores, quer dizer, os técnicos e toda a gente que está envolvida numa equipa técnica terá que ter formação, Claro, como claro, é óbvio, não é? claro. Enquanto que no cinema é uma coisa, no teatro é outra. É Uhum, assim, a formação é essencial a tudo. Como é óbvio, e vou voltar um bocadinho a mim e vou personalizar esta questão, 27 anos de teatro trouxeram-me a experiência que possivelmente, quer dizer, que possivelmente não, que é a verdade, que eu não queria aprender numa faculdade ou num conservatório, uhum, não é? Portanto, e principalmente o cinema tem uma linguagem específica que tem que ser desenvolvida e tem que se aprender, não é? Quer dizer, um realizador que seja o suprassumo do cinema tem que ter formação técnica, como é óbvio, não é? uhum, claro, claro. Se é essa, se respondi à tua pergunta, Hugo. Ele diz no âmbito da representação. No âmbito da representação também, ok, artisticamente também, sim. No âmbito da representação, com certeza, um ator não vai colocar a voz no cinema da forma que coloca no palco, senão, coitados dos diretores de som, rebentavam os Claro, ouvidos. é verdade. É uma projeção Não é? completamente diferente. São linguagens Sim. muito diferentes, sim. E que também se aprende, e aqui sim, Uhum, muito com a experiência e com a formação individual de cada ator. Sim, claro, claro. Um, aliás, em, 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 em certas formas, são um bocadinho artes diferentes, por assim dizer. Quer dizer, não, é arte de representação, sim. mas com técnicas bastante diferentes A entre arte da elas. representação, tu dizes muito bem, mas as técnicas são completamente diferentes, Exato, não é? É como a rádio, é como a locução, é como as dobragens, são técnicas completamente diferentes, em que a formação, e eu continuo sempre a apostar na formação, é muito importante, mas depois a experiência vai-te limar aquilo que é realmente a técnica, claro, não claro, é? claro. E eu falo por mim porque isso aconteceu, não é? Eu Uhum, comecei no teatro tão cedo e com tantos espetáculos, tive que me adaptar à linguagem do cinema, tive que me adaptar à linguagem da televisão e trabalhei para isso. Trabalhei para isso e continuo a trabalhar. Ou seja, estou sempre em processo de aprendizagem, não é? E cada vez uhum. mais, porque as coisas estão sempre a avançar a um ritmo muito, muito, muito rápido. Ok. Aliás, agora o Eduardo disse isso, faz sentido em Portugal a especialização. Portanto, eu acho que se calhar o que ele está a perguntar uh, esta ideia, porque muitas vezes os atores em Portugal, como tu, fazem, trabalham em teatro e em cinema e em televisão. Se, se uma especialização só em televisão faz sentido. Acho que a minha opinião, acho que Pô, não, é assim, eu vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, ou há 16 anos atrás, eu estava em Lisboa a gravar Morangos com Açúcar, uhum, ou a Rebelde Way, ou as Chiquititas, que é uma linguagem de novela juvenil. certo, E estava, ao mesmo tempo, a ensaiar um espetáculo de Samuel Beckett. Beckett. completamente diferente. São opostos.
completamente opostos. Solares. Imagina eu ir para os Morangos ou ir para a Rebelde Way, falar de uma forma que Sim. falava ou ensaiava, quer dizer, nunca na vida. A adaptação às linguagens tem a ver com a formação, a especialização, não é? Se for possível, ou a própria vontade de aprender. E mais, para além de aprender, eu acho muito importante, e deixo isso aqui registado, que é observar, o trabalhar, o ver cinema, o ir ao teatro. Há jovens que querem ser atores e nunca foram ao teatro. Eu deparo-me com isso. Como é que é possível? Uhum. Claro. Não é? Há jovens que querem ser atores e não vão ao cinema. Falas em realizadores, falas em filmes, falas em clássicos, que faz tudo parte da aprendizagem cultural, não é? Sim. E individual de um ator. Quem? Hitchcock, que é? Uhum. Sim. É porque apesar de ser uma profissão, tu disseste já que não convives só com pessoas do teatro, mas Não, não que tem a acaba ver com isso. Eu não convivo só com atores. só Eu com tenho meia atores. dúzia de amigos meus que são atores e são meus amigos há 25 anos. Uhum. Tenho colegas que adoro, mas do meu núcleo de amizades é Sim, engraçado e também familiar, não pertencem à área, claro. Portanto, não, mas só que percebes? o que eu acabava por dizer, o que eu estava a querer dizer é que acaba por ser também um estilo de vida, porque que é algo que consome tanto tempo, não numa forma negativa, mas só que nos acaba, pelo gosto, investimos muito, muito do nosso tempo, portanto é importante também nos rodearmos com isso no dia a dia, em sentido de vermos e de apreciarmos. Sim, mas também há alturas em que tu acabas um projeto e vais para outro, hum, e acabas outro e vais para outro, e às vezes é muito raro manter sempre a mesma. Sim, sim, Os atores vão mudando, não é? claro, Há claro. aquelas relações e aquela energia que fica com algumas pessoas que fica para a vida toda, mesmo que tu não as vejas. E depois há aqueles que ficam, em 10 anos ficam 3, que é para a vida toda. Uhum. Agora, dentro do trabalho, é bom que as pessoas se deem todas bem, não é? Como é óbvio. Claro, claro. Está bem. Olha, ótimo. Obrigado, Ruth. Foi excelente esta Obrigada, conversa. eu. Ahm, Um beijinho a todos, Oscar, Sofia, ela. Obrigada, João. boa, boa, Pelo menos vou vendo por aqui, Tomás, um beijinho. boa, ainda bem. Obrigadíssimo por teres vindo, Ruth. Espero Fábio, Ruth. que voltemos a colaborar, a ter contigo numa altura em que não seja assim, em que nos possamos mexer Exato, exato. e vermos. Ahm, mas pronto, foi muito bom. Carlos, Luís, beijinhos. Não se esqueçam do desafio que é para todos, Isso jovens, para os jovens, não são, é? Para os claro, jovens acho que é importante. Para os jovens que pretendem explorar. estudar, Sim, não é? sim, que é uma área Pretendem que ser se interessa. ator. Gravar um poema, Isto é como a história da música, um cantor compreendo. que quer cantar e nunca, quer dizer, quer ser cantor. Ah, cantas? Epá, mais ou menos. Tem que cantar, tem que aprender, tem que estudar, sim. Começar esse investimento agora aqui. Sim, Olha, sim. obrigadíssimo, Ruth. Foi um prazer. Obrigada. Um grande beijinho. Um beijinho Adeus. muito grande para todos Adeus. também. Obrigada por terem estado a assistir. Ok, Beijinho, obrigadíssimo. Ana Tchau, Paula. tchau. Tchau.